Olá! Na minha viagem recente a Roma, eu descobri algo que me deixou profundamente triste e espantado. Comecei a perceber que alguns versículos da Escritura foram retirados e colocados em rodapé. Vou dar algum exemplo deles, que você pode conferir na sua Bíblia em casa. Mateus 17, 21, Mateus 18, 11 e Mateus 23, 14. Estes versículos, eles estão entre parênteses e não estão na Escritura, estão no rodapé. De modo que alguém que leia a Bíblia, os Evangelhos, de forma corriqueira, constante, e não lê o rodapé, não lerá estes versículos. E chegando em casa, eu conferi estes versículos com outras Bíblias, com a Vulgata tradicional, em grego e em latim, com Bíblias mais sérias, também traduzidas direto da Vulgata, com autores e tradutores católicos, honestos, e os versículos estão lá. Mas em algumas outras Bíblias, de traduções muitas vezes duvidosas, eu encontrei falta desses versículos. Encontrei a falta deles. E me preocupa muito porque dois desses versículos são muito importantes. Mateus 17, 21, nosso Senhor diz assim: esta casta de demônios não se lança fora senão mediante a oração e o jejum. E depois, em Mateus 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. É muito preocupante esses versículos porque eles impactam diretamente na salvação. Quando você retira um versículo e coloca no rodapé, justamente o versículo que Jesus fala como se vence os demônios, existe algo aqui muito nocivo. Esta casta de demônios não se lança fora senão com a oração e com o jejum. É o que Nossa Senhora apareceu em Fátima e nos pediu. Oração, jejum e penitência. E por que eles retiram, os versículos e colocam no rodapé? Porque dizem que isto não foi encontrado são de manuscritos tardios, não são de manuscritos recentes, e que já existe em outro evangelho, foi copiado de Marcos. Eles tiram e colocam no rodapé. Simples assim. Retiram os versículos e colocam no rodapé. Em nome de uma teologia histórico-crítica, que tem a sua validade, sim, na igreja, mas retirar versículos da Bíblia e colocar no rodapé é aquilo que eu já havia alertado a todos aqui. Que comprassem os catecismos e agora, muito me espantou, que também teremos que ver as nossas Bíblias. Você em casa, por favor, veja a sua Bíblia. Confira esses versículos que eu falei, Mateus 17, 21, Mateus 18, 11 e Mateus 23, 14. E veja se sua Bíblia tem esses versículos no texto ou estão no rodapé ou supressos. Isso é muito triste, isso é muito perigoso. Por isso fique atento, porque de forma muito velada nós vamos sendo conduzidos ao erro, à distância do Evangelho. Vamos lendo os Evangelhos e não percebemos que ali falta um versículo. Então veja a sua Bíblia, olhe com carinho e procure então adquirir uma Bíblia boa, que tenha os versículos. Eu aqui estou com a Bíblia da editora Eclesi, a Bíblia Sagrada, da tradução do padre Manuel de Matos Soares. Aqui estão todos os versículos. Essa Bíblia você encontra aí na minha livraria, a livraria do Padre Lucas. Tem essa Bíblia, você encontra ela lá. Essa Bíblia tem, outras traduções não tem. Então confira em casa. Porque, repito, isso é muito nocivo, é muito perigoso nós lermos a Bíblia e não encontrarmos versículos principais que falam da luta sobrenatural com os demônios. E principalmente daquele versículo que Nosso Senhor disse: bom, eu vim para salvar os que estavam perdidos. Vamos ficar atentos. Não deixemos que esta onda modernista entre dentro de nós
e nos desvirtue do caminho da salvação de forma sorrateira. Deus te abençoe.